Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? No primeiro episódio da Construtora de Mundos, em que eu me apresento e apresento a construtora, eu usei alguns conceitos que eu queria explorar melhor com vocês. Um tema de cada vez para que tenham a devida atenção. Não só nesse episódio, mas em alguns outros episódios também. Afinal, se a proposta desse espaço é construir mundos, precisamos, antes de mais nada, falar sobre quem irá fazer isso. Por isso, o primeiro conceito que eu quero explorar é a ideia de humanidade, que está presente inclusive na descrição do que é a construtora de mundos. Se formos ao dicionário para ver o significado da palavra humanidade, vamos encontrar duas respostas. A primeira diz respeito à natureza humana e a segunda ao que nos identifica enquanto espécie mesmo. Sempre que eu me referir ao termo humanidade, eu não estou me referindo à natureza humana, ou seja, à nossa bondade, compaixão ou egoísmo e autointeresse. Aqui na construtora, quando eu falar sobre humanidade, eu me refiro àquilo que nos diferencia dos demais seres vivos do mundo e nos classifica como humanos. E o uso do termo humanidade dessa forma não é aleatório. Eu acredito que temos um contexto e uma época bem propícia para pensarmos nisso. Nós, humanos, nos sentimos apartados e nos consideramos superiores ao assim chamados animais irracionais. Buscamos o tempo todo controlar a natureza e tudo que é vivo e não vivo. Me parece que não estamos exatamente sendo bem-sucedidos nessa empreitada. Estamos na era chamada Antropoceno, em que sentimos na pele os efeitos de nossa interferência na geologia e no ecossistema. Na verdade, não é o planeta que está em risco, é a nossa sobrevivência que está ameaçada pela crise climática, especialmente pela crise dos recursos energéticos. E não necessariamente por escassez, mas pelo mau uso e má gestão coletiva. A tecnologia e suas façanhas extraordinárias cada vez mais ameaçadora a existência e a utilidade humana, a produção humana, a criação humana. Então, o que nos torna humanos? O que nos diferencia de outros seres vivos a ponto de nos sentirmos tão superiores ao que não é humano e, por conta desse devaneio, metermos os pés pelas mãos? Existe algum fio da meada para puxar, para a gente resgatar o nosso senso de humanidade e usá-lo de forma verdadeiramente inteligente, que seja bom para nós, para nossa sobrevivência e para tudo e todos ao nosso redor? Algo que justifique essa diferenciação e que faça valer a classificação de ser humano? O que seria isso então? Bem, como é que eu vou trazer essa discussão hoje? A gente adora inovação disruptiva e conceito mirabolante para parecermos bem atualizados e sábios, né? Mas muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está falando direito. Ouvir um termo só da boca para fora e não conecta em absolutamente nada com o nosso comportamento. É claro que é importante a gente se manter atualizado, aprender continuamente, nos desafiarmos sempre para lidar da melhor maneira possível com o que apresenta. Mas até que ponto o que temos dado atenção é distração, encheção de linguiça mesmo, ou verdadeira sabedoria? Eu vou trazer hoje filósofos bem antigos que nos deram incontáveis pistas e caminhos, contrariando muitos que preferem a dica mais quente dos influencers digitais e dos youtubers da moda. Os conceitos são de fato complexos, mas a gente precisa deixar de lado um pouco a preguiça se a gente quer mesmo construir mundos que sejam bons para se ver e viver. Quando a gente entende a mensagem de verdade, parece tão óbvio, tão simples, que a gente nunca devia ter evitado ou adiado tanto essa reflexão. Mas se você acha que a partir daí fica fácil, que já resolveu o problema só entendendo cognitivamente a questão, lamento te desapontar, meu caro, mas é aí que o bicho pega. O dia a dia, a aplicação prática é onde nos colocamos verdadeiramente à prova e é a tarefa de uma vida toda, ou para quem acredita em outras vidas, o quanto antes começar melhor. Então eu vou separar essa discussão em 3 blocos para facilitar nossa reflexão. A primeira parte é sobre o que nos diferencia de outros seres vivos e não vivos. O que é sermos humanos?
No segundo bloco, vamos discutir para que devemos usar a nossa humanidade então. Por fim, vamos pensar juntos se existe algum caminho para voltar a fazer sentido a nossa existência e estarmos à altura daquilo que nos torna humanos. Eu vou utilizar como pano de fundo dessa discussão a abordagem do professor de psicologia da Universidade de Toronto chamado John Vervaeke. Ele tem uma série fantástica disponível no YouTube chamada Awakening from the Meaning Crisis. Traduzindo para o português, seria algo como Despertando da Crise de Significado. Infelizmente, só está disponível em inglês, com legenda em português, mas vale muito a pena o esforço de atenção para quem se interessar por assistir a série completa. Na série, ele traz elementos desde o surgimento do homem, conhecido como mais próximo ao que somos hoje, até os dias atuais, para mostrar por que viemos parar nesse beco sem saída. Ele desvenda, de certa forma, por que para muitos de nós, humanos, não faz mais sentido a nossa existência. Em um aspecto mais profundo, nos falta propósito. Na série, ele traz conceitos, reflexões e práticas para sairmos dessa crise de significado. Então, de forma muito simplificada, eu queria trazer especialmente o conteúdo da aula dele contido no episódio 6. Então, arregassem as mangas, peguem um papel e caneta, um cafezinho e bora para a primeira parte. O que nos torna humanos? O que nos diferencia de outros seres vivos e não vivos? Para isso, a gente tem que discutir como as coisas se transformam e como tudo evolui para que chegássemos aonde estamos hoje, trazendo a sabedoria e o conhecimento de quem já pensou bastante sobre isso. Aristóteles estava interessado em como os seres vivos crescem e se desenvolvem. Segundo ele, as coisas têm o potencial de se transformar em algo diferente do seu estado original a partir do momento que damos a elas novas informações, ou seja, aplicamos formas a elas. Por exemplo, um pedaço de madeira pode virar uma cadeira, uma mesa ou um navio, de acordo com a informação que a gente aplica nela. Mas e os seres vivos? Para os seres vivos, esse processo de transformação se dá autonomamente, autopoeticamente, como definiu Humberto Maturana e Francisco Varela, onde o ser produz e recicla os próprios componentes. Por exemplo, você se alimenta, esse alimento recebe estímulos e informações dentro do seu próprio estômago, se transforma em nutrição por meio de cadeia de aminoácido e que acaba por se tornar você mesmo por novas células do seu organismo. Kant denomina esse processo como auto-organização. Ele acontece por meio de ciclos de regeneração circular. Outro exemplo para esse caso. A folha da árvore, ainda pequenininha, vai recebendo luz solar, fazendo fotossíntese para dar vida e produzir a árvore. Por sua vez, a árvore produz novas folhas que fecham esse ciclo ao fazer a fotossíntese e, de novo, seguir produzindo a árvore. Uma outra forma de explicar como as coisas se transformam e evoluem vem de Newton. Ele explicou que existe uma relação de causalidade entre o antes e o depois de determinado estado. Ou seja, um evento provoca outro, que provoca outro, que provoca outro, de forma linear. Ainda assim, seja de forma auto-organizada ou linear, ainda não conseguimos chegar à resposta da causa primeira da existência, original de tudo, certo? Pela ciência, vamos aproximadamente até o Big Bang. De lá para trás, contamos com Deus, uma força superior ou algo do gênero. E aos olhos do ateísta, essa resposta não é válida. Bem, seja a evolução provocada por causas auto-organizadas ou lineares, ainda existe um outro fator para que a transformação aconteça, que são as condições para a transformação. Alicia Ruarreiro, em seu livro chamado Dinâmica em Ação, Comportamento Intencional como um Sistema Complexo, explica a distinção entre causa e condição. Vamos utilizar esse exemplo. A caneta estava em cima da mesa, apoiada e parada. Eu empurrei com o dedo e a caneta caiu no chão. A causa da caneta ter caído no chão foi que eu empurrei a caneta. Mas o que mais precisa acontecer para que a caneta se mova? Se não houvesse condição para tanto, ela não teria caído. As condições que podem ser observadas neste caso são: não teve nenhum obstáculo à frente, a mesa é lisa, a caneta é redonda, existe gravidade e assim foi possível que essa caneta caísse quando eu empurrei. Podemos pensar também em outro exemplo, onde duas sementes que têm o mesmo potencial de se transformar em uma árvore são plantadas em locais diferentes. Uma delas plantada num deserto,
é incapaz de nascer ou de se desenvolver em pleno potencial. Enquanto a outra, quando plantada em solo fértil, com água e luz em devido equilíbrio, tem o desenvolvimento de uma árvore saudável e capaz de dissipar suas sementes para o desenvolvimento de novas árvores. A teoria dos sistemas dinâmicos nos ajuda a entender um pouco essa evolução em se tratando de ser humano. Existe um equilíbrio sistêmico entre as condições favoráveis e desfavoráveis que permitem a circularidade e a constante transformação. Enquanto existem restrições que limitam os recursos e a evolução, existem também algumas variações que permitem adaptações para o sistema seguir evoluindo. Voltando ao exemplo da semente, existem alguns tipos de plantas que se adaptaram e sobrevivem mesmo no deserto e conseguem desenvolver todo o seu potencial, refletindo suas características específicas de sua variação. Recapitulando até aqui, para todo mundo chegar junto comigo. Além das causas, sejam elas auto-organizadas ou lineares, também existem as condições, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, para que os eventos evoluam e se desenvolvam. Para que esse sistema evolutivo siga em movimento e seja constante, ele reage com algumas variações e adaptações ao longo do caminho. Então, como chegamos aonde chegamos? Partimos dos seres inanimados que recebem informações e condições do ambiente, sofrem variações e se tornam animados, ou seres vivos, que por sua vez recebem informações e condições do ambiente, evoluem diante de adaptações e se tornam animais que são capazes de se mover sozinhos, que por sua vez recebem informações e se adaptando a novas condições externas, devido a alguma variação, se tornam capazes não só de se moverem, mas de refletirem acerca de si. Uma coisa mental, uma coisa psicológica, chamada ser humano. Mas não para por aí. Ainda assim, foi possível receber mais estímulos externos e aprimorar essa capacidade mental para a habilidade de cultivar o seu caráter racional intencionalmente. E cá estamos nós como humanidade. Então, ser humano é ter a capacidade de cultivar seu caráter racional intencionalmente. Então, te trago uma pergunta sobre essa primeira parte. Você está mais para pedra, planta ou humano? Bora para a segunda parte. Para que mesmo serve a nossa humanidade? E aqui eu preciso citar um trecho da aula do professor John. Abre aspas. Uma das críticas mais contundentes que podemos fazer a nós mesmos e aos outros é: você não faz jus ao seu potencial. Parte do que torna sua vida significativa é desenvolver um caráter com o qual você é capaz de realizar seu potencial e criar um círculo virtuoso que regula seu desenvolvimento de tal forma que será capaz de crescer. É uma constante, onde a autorregulação é direcionada ao seu autodesenvolvimento, para que seu potencial seja plenamente realizado. Para Aristóteles, então, o crescimento e desenvolvimento são partes responsáveis por tornar a vida significativa. Sabedoria é a capacidade de cultivar virtudes com as quais você cria seu círculo virtuoso que regula seu crescimento e desenvolvimento para realizar o seu potencial. E o que você está fazendo para desenvolver o seu caráter? Fecha aspas. Precisamos entender o que Aristóteles chama de caráter. Segundo ele, o caráter é algo cultivável, conscientemente ou não, direto ou indiretamente. Segundo ele, uma forma de desenvolver o caráter é sendo corajoso. A coragem navega entre a covardia e a imprudência. E desenvolvê-la é prestar atenção às condições ou restrições que te levam a viver covardemente ou imprudentemente, buscando exercitar conscientemente em suas ações uma postura mais corajosa. Para Aristóteles, a estupidez é decorrente da falta de caráter. Ou seja, você sabe o que é a coisa certa a se fazer, mas você não faz. Ignorância é quando você não sabe o que é certo. Estupidez é quando você sabe o que é certo e ainda assim não faz. E Aristóteles diz que apesar de ter as crenças e valores corretos, você não tem caráter suficiente. Ou seja, não treinou e desenvolveu habilidades e sentidos suficientemente para agir da maneira correta. E o que significa então viver o nosso potencial?
Segundo Aristóteles, é quando se tem uma organização estrutural funcional que permite a execução do seu propósito. Vamos lá, traduzindo. Uma boa faca tem um cabo ergométrico, ela é afiada, tem um bom peso, mas, sobretudo, que sirva para cortar. É isso que a faca faz, ela corta. Mas e nós, humanos, não somos feitos como faca? Qual o nosso propósito? E para fechar esse segundo bloco, eu vou novamente citar o professor John. Abre aspas. Desenvolver seu potencial significa desenvolver um caráter que suba o mais alto possível nessa hierarquia. Alguém que só viveu como planta falhou em seu propósito de ser humano. Aquele que viveu apenas como um animal irracional, sem reflexão, impulsivamente, falhou em seu propósito de ser humano. Você deve cultivar o seu caráter de tal forma que possa atuar ao máximo possível de sua capacidade humana, racional e moral. Para Aristóteles, o que nos distingue de um ser consciente, o que nos torna humanos e racionais, é a capacidade de transcender a autoilusão. A capacidade de moldar nosso caráter, de realizar a sabedoria e desenvolver a estrutura de sua psique e sua relação com a realidade. Isso que significa ser racional. Seu objetivo é ser o mais humano possível. Fecha aspas. Repetindo, pessoal, o nosso propósito como humanidade é exercer a nossa capacidade de transcender a autoilusão, exercer a capacidade de moldar o nosso caráter, de realizar a sabedoria e desenvolver a estrutura de sua psique e sua relação com a realidade. E como trilhamos esse caminho? Vamos pensar junto nessa terceira parte. Hoje vivemos como pêndulos entre extremos. Ou nos cobramos tanto por sermos perfeitos, por sermos aprovados e respeitados, que a gente colapsa psicologicamente. Estamos vendo os maiores índices de burnout, depressão e suicídio como nunca vimos antes. Ou, em outro extremo, utilizamos a maior parte do tempo preocupados com a aparência, nos distraindo com futilidades e superficialidades e que nos levam a uma vida completamente sem sentido, em muitos casos regadas a medicamentos para aguentarmos os dias. Das pessoas que procuram a Co-Futures com esse incômodo interno, buscando entender seu propósito e sair do automático, da autoilusão, para voltar a sentir significado na vida, quando eu faço a pergunta clássica, por que você sai da cama todo santo dia de manhã? A maioria me responde, às vezes sem nem hesitar, por dinheiro. Essa é a motivação principal, o sentido da existência delas e da maioria da torcida do Flamengo, vamos combinar. Na prática, não é exatamente pelo dinheiro, e sim pelo que ele proporciona e significa. Toda a estrutura e segurança que ele permite em nossas vidas. Às vezes, para alguns, significa sim status, poder, vaidade. Mas na maioria das vezes é tão simples quanto uma casa boa, com água, saneamento básico, um carro, uma moto para se deslocar, escola, para ter comida. O dinheiro em si não é intrinsecamente bom ou ruim, eu não quero entrar nessa discussão. E hoje, na estrutura em que a gente vive, não dá para viver num mundo cor-de-rosa hipócrita e dizer que não seja importante. Ele só não deveria ocupar esse lugar, o lugar da principal razão pela qual saímos da cama todos os dias. E para conseguir esse dinheiro, para viabilizar todas essas coisas que precisamos para viver, nos especializamos ao máximo para sermos muito bons e reconhecidos como competentes para merecer uma boa recompensa pelo nosso trabalho. E aí, pagamos a outras pessoas que façam todo o restante que a gente não sabe mais fazer por nós mesmos. Perdemos não só a autonomia, mas também a conexão e o vínculo com tudo que faz parte do nosso viver. Essa ideia não é minha. Eu queria citar aqui o Eurico Viana, PhD em Sociologia, criador do podcast Impacto Positivo e um dos mentores que escolhi para me acompanhar. E eu quero fazer menção às suas provocações. Ele é um grande mestre em nos tirar da autoilusão. Ele questiona o porquê delegamos nossa autonomia dessa forma. Nos distanciamos tanto das principais áreas do nosso viver que tudo se tornou transacional. Não temos vínculo. Não sabemos de onde vem a nossa comida. Não sabemos quem plantou o nosso alimento, qual a qualidade dela. Não vemos para onde vai o nosso lixo, o nosso esgoto. A gente não sabe consertar nada que quebra. A gente não sabe mal cozinhar, costurar e até educar as crianças.
Já perceberam que terceirizamos absolutamente todo o nosso viver? Entregamos ao dinheiro a função de preencher todas essas lacunas? Um dinheiro que inclusive está se tornando digital, vulnerável ao clique de um botão. Como isso pode nos dar sentido à existência e propósito à nossa humanidade? Então, se não bastasse termos perdido a conexão conosco mesmo, perdemos a conexão com todas as relações que permeiam a nossa existência. Então, segundo Aristóteles, se existe alguma saída, algum fio da meada para a gente se agarrar e voltar a fazer jus à nossa humanidade, começa por acabar com a autoilusão. Começa por entendermos realmente o que é distração e o que é sabedoria, o que é realmente importante. O que estamos delegando a terceiros sobre a nossa vida, as nossas decisões, a nossa liberdade. Que tipo de narrativa a gente compra? A quem ela serve? Como vamos sair desse véu de fumaça que a gente se meteu? E você? Está disposto a descobrir em que aspectos você tem se iludido? Como e por que você se auto-engana? Quais justificativas você se dá e dá aos que você ama para seguir a vida como sempre foi? Como uma planta? Definitivamente não acredito que esse caminho seja trivial e indolor. Mas cada vez mais que a gente evita a dor de encarar certas verdades e lidar com coisas difíceis, mais a gente se entorpece, se ilude e segue uma vida sem propósito e sem significado. A ideia aqui é deixar essa reflexão como um convite para cada um de nós, para a gente se perceber e entender o quanto você se dedica em sua vida a despertar da autoilusão, a desenvolver o seu caráter e a ser verdadeiramente humano. Espero que o episódio de hoje tenha sido útil e se você achar que mais alguém vai gostar e vai aproveitar esse conteúdo, pode compartilhar. Nos vemos de novo no próximo episódio. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.